Olá, eu sou Simone Braga, estamos começando mais um Câmara Rio Debate. E hoje vamos falar sobre o aumento do número de trabalhadores em home office no Rio de Janeiro. E para esta conversa eu recebo aqui no estúdio a advogada trabalhista empresarial Fernanda Prado. Fernanda é palestrante e também especialista em direito processual e compliance. Seja bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada. Obrigada pela presença. Também recebo o empresário Marcelo Guerra, que é um entusiasta do home office e na sua empresa ele busca integrar toda a equipe, mesmo com integrantes morando em outros países. Marcelo, obrigada pela presença. Muito obrigado. E também aqui comigo a gerente de inovação e soluções do Sebrae Rio, Raquel Abrantes. O Sebrae vem representando micro e pequenos empreendedores que durante e após a pandemia tiveram que se reinventar e reestruturar seus negócios e passaram a empreender de maneira virtual. Bem-vinda, Raquel, com a gente também. Eu que agradeço o convite. Desde que a pandemia da Covid-19 chegou ao Brasil, milhões de pessoas mudaram a rotina profissional para evitar a circulação do vírus. Quem tinha a possibilidade de executar suas tarefas em casa passou a experimentar o que antes era exceção, o trabalho remoto. E essa nova realidade parece que veio para ficar. Ao menos é esse o caso aqui no município do Rio de Janeiro. Visto antes como um privilégio, o home office chegou a fazer parte da vida de mais de 8 milhões de brasileiros no auge da pandemia de Covid-19, entre maio e novembro de 2020. O desafio foi mundial, tanto para as empresas quanto para os trabalhadores, que do dia para a noite tiveram que trabalhar de casa e compartilhar o espaço com a família. 3 anos depois, em 2023, 62% dos trabalhadores cariocas adotaram o home office e trabalham remotamente pelo menos um dia por semana. Ambientes domiciliares foram adaptados e cômodos da casa foram transformados em escritórios. Foi o que aconteceu com a psicóloga Cristina. Eu percebo que o trabalho remoto trouxe para mim alguns benefícios, como, por exemplo, conviver um pouco mais com os meus familiares, praticar uma atividade física como a natação, preparar uma refeição, me alimentar melhor. Eu recomendo que as pessoas experimentem, sim, esse formato de trabalho remoto e avaliem e analisem os benefícios e quais dificuldades trazem para esse indivíduo. Apesar da alta aderência ao trabalho remoto, especialistas ponderam sobre questões culturais e características do mercado de trabalho brasileiro. Basicamente, são pessoas brancas, de escolaridade elevada, superior ou mais, mulheres, 50% praticamente das pessoas que têm trabalho remoto, né, estão nessa idade de 20 até 49 anos. E é muito importante, ligados ao setor formal. Quase 70% das pessoas que têm trabalho remoto são ligadas ao mercado formal de trabalho. Daniela é advogada, tem 2 filhos e faz parte do grupo de trabalhadores que pôde adotar o home office desde o início da pandemia. E tem motivos de sobra para continuar em casa. Para mim, trabalhar de casa me permite ter contato diário com os meus filhos e uma maior flexibilização da minha vida, pessoal e profissional. Eu consigo fazer mais. Por outro lado, a gente acaba trabalhando mais também, A gente não consegue se desligar. Eu acho que a gente voltar para o 100% presencial é voltar para a idade da pedra, no judiciário, na advocacia, e acho que isso não vai acontecer. Porém, como falei, não tem como a gente também ser uma regra que não cabe exceção. E também ali nos escritórios a gente precisa dessa troca humana, É muito importante esse senso de equipe, essa troca de experiências e a aproximação, os laços. Fernanda, começando aqui o nosso bate-papo com você, a gente acabou de ouvir aí o depoimento também de uma advogada. E o meio jurídico teve essa questão da pandemia e o trabalho virtual que permaneceu. Como é que está a situação hoje? Como é que está a experiência de vocês? A época da pandemia, foram editadas algumas medidas provisórias que flexibilizaram a questão do trabalho remoto. O que antes era um benefício, o home office, por muitas empresas era tratada como um benefício. E com a questão da pandemia, foi necessário que todos tivessem que trabalhar de casa. E nesse momento, o que nós vamos fazer perante a legislação? Porque a legislação ela não permite essa modificação do trabalho presencial para o remoto de forma instantânea. É necessário uma comunicação, é necessário que isso fique estabelecido ou em norma coletiva ou que isso seja estabelecido em contrato individual e acordo entre ambos
entre ambas as partes, né? No caso, empregado e empregador. Com a pandemia, isso foi flexibilizado através dessas medidas provisórias, bastando uma comunicação de 48 horas para que esses empregados pudessem se organizar em casa e ter a sua estrutura ali viabilizada, né? Então, assim aconteceu durante todo esse período até a retomada, né? Com a retomada, os empregadores perceberam que houve até melhora na produtividade das equipes, né? Porque antes, o que era tratado como benefício, porque eles achavam que não, em casa essa pessoa ela não vai conseguir ter atenção, essa pessoa não vai conseguir focar no trabalho, essa pessoa vai se distrair. Então, não vamos optar pelo trabalho remoto, que foi algo que sempre existiu. E com a pandemia isso mudou, essa visão, essa percepção do empresário mudou. E hoje está acontecendo o que nós estamos vendo. E o próprio judiciário parece que ficou até mais ágil. Pode ser? Exatamente. Inclusive, o judiciário também já era um projeto do judiciário e dos cartórios, né, de virtualizar. E isso trouxe, né, pelo menos aí uns 10 anos de modificação no cenário deles, né, que ainda estava um pouco engessado. Então, hoje sim, nós temos agilidade nos atendimentos, como o balcão virtual, os servidores públicos também hoje trabalham, muitos de casa, e até mesmo as audiências, né, a gente faz muitas delas através das plataformas, né, de reunião, tudo online. Marcelo, você também traz aí a tua experiência muito importante para a gente, porque hoje totalmente o teu trabalho é home office e você está levando muita gente também para esse caminho. Fala um pouquinho da tua experiência para a gente. A minha experiência foi um pouco diferente dessa transição que todos passaram aqui. Eu comecei a empresa completamente remota, né? Foi uma empresa que foi criada logo no início da pandemia, então eu me vi com aquela oportunidade de criar uma empresa nova e buscar pessoas, né, que poderiam trabalhar remotamente, né, de forma plena. E foi um desafio, porque realmente nós não tínhamos essa cultura. Não estávamos preparados. Não estávamos preparados, né? Na área da tecnologia, muitas pessoas já faziam esse trabalho de forma remota, sem se preocupar muito, né? Mas elas já tinham esse incômodo de estar indo para o escritório e passar o dia inteiro falando com pessoas do mundo inteiro. Então, essas pessoas foram mais fáceis de nós conversarmos com elas e convidá-las a participar de um projeto como esse, né? Então, nesse ponto de vista, uma empresa que já nasce preparada para o online, aí sim, você tem, né, todo um conjunto que colabora. Mas as outras empresas, nós conhecemos outras empresas, inclusive do grupo empresarial, que sofreram com isso, né? Essa transição muitas vezes não foi muito bem vista pelos colaboradores, né, que tiveram que se adaptar às suas casas, né? Muitas pessoas gostaram no home office, mas muitas pessoas não se adaptaram, né? Então, foi um período mesmo de evolução da empresa como um todo, né? Então, foi muito importante estar muito próximo dessas pessoas para auxiliar nesta transição, que não era simplesmente chegar e ligar o computador dentro de casa, né? Então, pessoas com marido, filhos, pets, né? Até que essa rotina fosse reorganizada, isso levou um tempo. E cada empresa teve que lidar com esse processo, né? E aí, sim, o envolvimento de outras pessoas na empresa, do RH e as próprias lideranças foi muito importante para que esse processo realmente conseguisse fluir ao ponto de, realmente, temos a produtividade aumentando, mas esse processo inicial foi doloroso para todos. Raquel, e no Sebrae também, né, tiveram os microempreendedores ali que também passaram por esse momento. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né, como foi esse momento e hoje como é que está a situação. Bom, eu acho que completando o que cada um falou, a parte mais importante é a chamada adaptabilidade. Então, esse processo, né, de fazer com que as empresas entrassem em plataformas, porque quando a pandemia veio, a gente não tinha tempo. Quanto tempo ela vai ficar no ar, né? Quanto tempo que vamos ter que mudar o nosso posicionamento? Então, os empresários muitas vezes não estavam adaptados a uma realidade online. Então, vamos dar as plataformas de entregas de alimentos, de supermercado, eles tiveram que avançar 10 anos no tempo.
As pessoas, para montar uma empresa e usar o seu sistema de e-commerce ou o seu sistema de comunicação virtual, levavam em torno de 1 ano para colocar um site no ar, um produto específico no ar. E tiveram que encurtar isso. E teve que ser na marra. E, às vezes, a adaptabilidade não se aplica naquele momento. Às vezes, morava num apartamento que era pequeno e houve o êxodo, né? As pessoas falavam, olha, o prazo está passando, eu consigo trabalhar de casa, mas eu preciso ter pelo menos uma qualidade de vida. Então, começaram a migrar um pouco ou mudar de um apartamento maior. As empresas precisavam de fundos, né, para poder falar com o empresário, negociar, ter uma reunião online. Vários detalhes que não eram pensados antes, né? Nem um pouco. Então, assim, a gente acabou se adaptando àquele cotidiano e as empresas também. Houve as pessoas que começaram a comprar na internet uma mesa, um quadro, um painel. Uma luzinha, então, uma luz, tudo. Ring light, né? As pessoas precisavam, porque precisavam se comunicar por uma TV. Então, o nome disso tudo foi uma adaptabilidade. E as empresas também tiveram que vir nisso. E o Sebrae, diferente de muitos, nós triplicamos o nosso trabalho dentro de casa, porque a gente precisava passar todo tipo de informação. E os empresários precisavam daquilo. O Sebrae se tornou uma ponte com eles, inclusive do conforto de saber que eles iriam ter que ter demissões, mudanças, né, do comportamento daquele empresário de não querer demitir, mas era obrigado, e a pessoa que foi demitida tinha um dinheiro, o que fazer com aquele dinheiro, com aquele recurso que tinha recebido. Então, a gente teve que trabalhar não só o ponto do que já estava, para fazer com que a empresa passasse a ter 10 anos à frente, né? Criar seu próprio estúdio dentro de casa, criar sua plataforma, e sim, também aquela empresa que precisava nascer, que estava com uma pessoa, o empreendedor estava com dinheiro e não sabia no que investir. Então, o Sebrae teve o dobro de trabalho nesse para período. ajustar tudo isso. Agora, eu vou trazer para vocês uma pesquisa. Essa pesquisa ela foi realizada este ano pela Quinto Andar e Imóvel Web. Ela revelou que 62% dos trabalhadores no Rio de Janeiro adotaram home office e trabalham remotamente pelo menos um dia por semana. O estudo também mostra que 36% dos cariocas estão em esquema híbrido, dividindo a semana entre trabalho em casa e no escritório, enquanto 26% optaram pelo regime totalmente remoto. E aí eu pergunto para o Marcelo. Marcelo, como é que se avalia esses dados? Você vê 62% trabalhando pelo menos um dia na semana em casa. Isso é bom? Eu acho que é bom, né? Na minha opinião é bom porque mostra a grande tendência do mercado, que é a flexibilização da forma de trabalho, né? Então, os empresários também passaram a modular isso de uma forma a ser bom tanto para a empresa quanto para o colaborador, né? E isso trouxe uma nova rotina para todos. Então, assim, é muito bom que o trabalho, tanto híbrido quanto o remoto, né, estejam, né, façam parte da cultura da empresa, né? Algumas empresas vão decidir por totalmente remoto, né? Os dados mostram que são menos empresas que fazem isso, mas pelo menos aquelas empresas que aceitam a flexibilização é muito importante, porque durante a pandemia nós tivemos também outros dados de outras pesquisas de colaboradores que mostraram que, sim, foi importante estar em casa, não só para se proteger a si e as suas famílias, mas também para ter um novo contato, né? Foi muito dito isso durante a pandemia. E um novo estilo de vida, Um novo né? estilo de certeza. vida. O termo qualidade de vida ganhou mais uma camada. E ganhou uma reflexão maior que não tinha no dia a dia, porque era corre-corre, sempre ninguém parava para refletir sobre isso. Agora, mais um dado importante da pesquisa sobre a vontade e a escolha dos trabalhadores. 56% dos cariocas entrevistados preferem ter a opção de trabalhar remotamente pelo menos um dia por semana. Com essa nova realidade, uma das mudanças mais significativas identificadas é a redução do tempo de deslocamento de casa para o trabalho. Afinal, de acordo com a pesquisa, 53% dos cariocas utilizam o ônibus como principal meio de transporte para o trabalho.
Fernanda, nesse caso aí a gente vê como essa questão do trabalho remoto também ajuda a não perder tanto tempo, né? Te leva 2 horas para chegar no trabalho, até 3, quem mora mais distante. De que forma isso é importante para a qualidade do funcionário? Bom, isso afeta bastante na qualidade de vida, até mesmo na produtividade, porque, veja bem, hoje nós estamos vivenciando temperaturas altíssimas, né? Imagina, né, dentro desse cenário, a gente ter que todo dia se deslocar para o trabalho de ônibus, que a estrutura também não atende muito bem, né? E já chegar no trabalho, você já cria aquele cansaço, caramba, que trânsito. E agora, para voltar para casa, a mesma situação, né? E nisso você perde aí, vamos lá, 6 horas do seu dia, ou 4 horas do seu dia, 3 horas, a depender, né, do local ou da distância. Então, é interessante para isso também. Por conta disso, eu acho que, como as pesquisas mostram, é um dos motivos principais. Agora, essa questão de produtividade no trabalho remoto, né, que as empresas perceberam que há. Existe uma linha muito tênue no trabalho de home office, que é você confundir, às vezes, o trabalho e a sua vida pessoal, né? Então, esse excesso de produtividade muitas vezes ultrapassa, né, e invade a sua vida pessoal. Sem ter um limite de horários, né? Exatamente. Então, você acaba descuidando com o seu intervalo entre a jornada, não tira uma hora de almoço ou almoça trabalhando, né? Ou muitas das vezes você acaba extrapolando a jornada de trabalho. Então, as empresas que adotam esse formato, é importante que elas forneçam subsídios para que esses funcionários tenham, né, o bem-estar no home office, né? Porque isso, por muitas das vezes, acaba causando um burnout por conta do excesso de trabalho. E a tecnologia, ela é muito boa, ela é ágil, ela atende, né, a gente de uma forma como antes nunca vista. Porém, também ultrapassa a barreira da intimidade, porque às vezes vem um e-mail fora de hora e a pessoa se sente na obrigação de responder, poxa, é meu gerente que está mandando um e-mail, se eu não responder agora, né? E muitas das vezes tem os grupos do WhatsApp, os grupos de trabalho, e as demandas aparecem ali também, fora do horário de trabalho. E o direito à desconexão, às vezes, se perde. Então, é importante que as empresas trabalhem isso junto com os funcionários, até mesmo para incentivá-los a tirar o seu horário de almoço, a tirar os seus 15 minutos do café e a ter também outros tipos de interação a não ser trabalho. Ok, então, nós vamos para um intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Câmara Rio Debate, hoje falando sobre trabalho home office aqui no município do Rio de Janeiro. Estão aqui comigo a advogada trabalhista empresarial Fernanda Prado, o empresário Marcelo Guerra e a gerente de inovação e soluções do Sebrae Rio, Raquel Abrantes. Raquel, fala um pouquinho para a gente dessa questão aí dos empresários com os empreendedores, né, e com seus colaboradores hoje. Como é que está a situação, até nessa questão da qualidade de vida, né, como a gente estava falando no bloco anterior, né, de ter esses limites de trabalho? Sim, hoje praticamente o micro pequeno empresário ele já voltou ativa, né? Então, mas ainda assim persiste um pouco a questão do home office. Como a Daniele falou, dá essa qualidade, né? A gente consegue produzir mais, então dependendo do tipo de negócio, a produção em home office, ela flui melhor. Mas o carioca, principalmente, adora um corpo a corpo. Então, na negociação, é fundamental que estejam perto. Então, essa negociação, essa prática de venda, essa prática de falar, de propor o seu produto da melhor maneira possível. Então, está voltando e a gente torce aí que venha a pleno vapor, porque a economia foi bem abalada no período da pandemia, mas agora a gente já está recebendo aí os louros do calor carioca. Marcelo, você também teve várias experiências, né? Você trabalhava no centro da cidade, perdia um tempo enorme no trânsito, fez a sua faculdade dentro do ônibus. Sim. Hoje, como é que você vê essa qualidade de vida que você faz até yoga lá em casa? Olha, eu não largo meu home office por nada, porque exatamente por isso, né? Eu fui uma pessoa, junto com várias outras que eu conheço, e inclusive na minha empresa, que transformaram as suas vidas no home office, né? Realmente, nós
como equipe, né, não sozinho, mas com a ajuda de profissionais, de muitos profissionais, nós conseguimos montar uma nova vida, né? Essa qualidade tem a ver com esse tempo que nós falamos aqui, de estar, né, indo e voltando de casa, né, utilizar o espaço do almoço, por exemplo, como um ambiente onde eu possa, inclusive, dormir. Adoro tirar uma soneca de 15 minutos na hora do almoço, é fantástico, é maravilhoso, aconselho a todo mundo, né? A produtividade fica maravilhosa, né? E todo o tempo que era perdido, eu vou dizer perdido porque não necessariamente, né, como eu falei antes, da faculdade no ônibus, que eu citei, que eu estudava no ônibus, mas não era necessariamente bom, né? Não era um lugar apropriado para estudar, mas eu fazia assim mesmo, né? Hoje eu já consigo utilizar esse tempo de uma forma com mais qualidade, com mais tranquilidade, né? E realmente perceber que a sua qualidade de vida tem muito mais a ver com o conjunto do que necessariamente, né, o sucesso no trabalho somente, né? Então não é só o trabalho, é a casa, é a minha planta, é o meu yoga, são os meus filhos, né? E fazer coisas que são boas para a vida, né? Como ler, namorar, ver um filme, né? E poder realmente perceber a vida como um todo. Então, muita transformação acontecendo no home office, por isso eu me digo entusiasta, né? E eu falo para todo mundo, é excelente desde que você esteja aberto a, óbvio, prestar atenção que é necessário não somente, né, aproveitar, nem tudo são rosas, mas você ter responsabilidade, né, ter um cuidado especial com o tempo, né, com o tempo do trabalho, o tempo, né, do descanso, né, e você conseguir combinar isso de uma forma a realmente estar ali presente. Então, é muito importante ter essa noção de que não é somente por estar no home office que vai ser tudo muito fácil. Então vai ser ótimo. Não. Existem responsabilidades, existem questões que precisam ser levadas com seriedade, mesmo num ambiente que seja em casa. Fernanda, então, a gente vendo essa fala toda, essa questão da responsabilidade, né? Porque muitas vezes até o empresário, o empregador acha que a pessoa vai se distrair, que não vai ter atenção. Como equilibrar isso? Bom, eu acho que é preciso observar o perfil profissional de cada um, né? Porque existem pessoas que gostam do corpo a corpo, do contato, né, da reunião presencial. E precisam daquilo, né? Precisam daquilo. E tem outras pessoas que funcionam melhor trabalhando sozinhas, como eu, no caso. Eu sou esse perfil, né? Enquanto eu estou em equipe, eu preciso colocar um fone de ouvido para me concentrar. Então, isso é uma questão de perfil. Então, a partir daí, já dá para estabelecer um equilíbrio, né? Dentro de uma equipe. Quem tem aquele perfil de home office ou não, né? Para que ninguém se sinta prejudicado ou ninguém se sinta preterido, né? E essa questão da produtividade, eu vou citar o meu exemplo, né? Eu tenho uma empresa e eu abri uma empresa perto da minha casa justamente por conta desse deslocamento. Mas eu também quis sair de casa, apesar de gostar de trabalhar em casa. Porque ficar em casa, para mim, justamente já estava começando a misturar trabalho e casa. É como se aquele meu ambiente ali que eu escolhi, né, para ser o meu local de descanso se tornou o meu local de trabalho. E eu não conseguia administrar isso na minha vida. Então, eu precisei retornar para o presencial, abrir o meu escritório. A minha equipe é híbrida. E eu sempre opto por estar quando eles não vão. Raquel, olha a dica aí. Hoje em dia, lá no Sebrae, quais as dicas que vocês acabam dando para as pessoas? É bem como a gente falou, é uma questão de se adaptar hoje em dia, porque nós temos o home office, ele não vai deixar de existir, agora bem pelo contrário, né? Olha, foi ótimo, viu, Fernanda, por esse finalzinho aí. A dica é a de sempre, um bom planejamento. Então, é como ela falou, se você se adapta melhor em casa, tem que ter um ambiente para que você se sinta produtivo, ter o seu espaço, o seu local. Eu sigo muito a dica do meu irmão. Meu irmão sempre trabalhou em casa, por incrível que pareça, né? Então, ele levantava cedo e o escritório dele era dentro do quarto.
Então, ele levantava, ele ia, tomava o café dele, tomava o banho, se arrumava, passava perfume e frente do computador e começava a trabalhar. E eu falava, gente, como é que consegue, né? Eu estaria exatamente fazendo o que a Fernanda falou. Vou confundir, né? Vou fazer um sanduíche, vou fazer uma comidinha, vou no mercado, volto. Você acaba misturando. Então, um bom planejamento, isso serve para tudo. Na sua vida de home office, híbrida ou presencial. Concordo também na questão do deslocamento, que isso dificulta. Então, há um convencimento de parte do empregado para o seu empregador, no movimento de falar, olha, para mim eu seria muito mais produtivo, transfere para casa o trabalho que você realmente faz de forma que não interfira no seu pessoal dentro da sua empresa. Então, é o que eu falei, a negociação ela precisa ter o corpo a corpo. Mas o documental pode ser feito de casa. Então, e às vezes um documental, como a Fernanda falou, às vezes precisa de um pouco mais de atenção, então é melhor estar sozinho, porque não tem barulho, não tira a sua atenção. Então, os empresários, eles também precisam se adaptar a essa realidade e entender um pouco o lado do seu empregado. Uhum. Fernanda, e agora também já existem, ou pelo menos estão aparecendo algumas leis em relação a isso, né? Em relação ao home office. Como é que está essa legislação? Na verdade, existe um artigo na CLT que fala sobre o teletrabalho e ele elencou algumas diretrizes, né? Só que, com esse avanço, né, do home office, com esse aumento do trabalho à distância, nós advogados entendemos que essa lei não atende 100% a esse formato. Agora esse formato. Porque existem algumas peculiaridades que a gente precisa incluir. Inclusive, tem um projeto de lei tramitando, falando sobre isso, né? Porque, por exemplo, tem a questão da ajuda de custo, né? Quem deve arcar com as despesas, por exemplo, da internet, com os equipamentos. Que entrou aquela questão toda. Porque dentro da empresa, né, as empresas elas fazem um projeto, né, junto ao SESMIT, caso ela tenha, junto à CIPA, com os seus engenheiros de ergonomia. Então, as cadeiras elas são adequadas para que as pessoas passem longas jornadas sentadas naquela cadeira que já é adaptada, tem a altura do computador, tem a luz. Tem todo um projeto já para isso. Em casa você não tem isso. Está entendendo? Então, são essas questões que também precisam ser observadas, porque o trabalho em home office, ele pode causar acidentes de trabalho, doenças ocupacionais que se equiparam, né, a acidentes de trabalho. então, existem todas essas questões que vieram com a pandemia e que a gente precisa regulamentar. Elas precisam estar regulamentadas. E serão regulamentadas? Serão regulamentadas, não, ainda não. Ele está demorando bastante. Mas já está sendo trabalhado. Mas já está sendo trabalhado. Já teve um grupo de trabalho, inclusive, que já desenhou o projeto de lei junto com advogados, auditores fiscais do trabalho, procuradores do trabalho, justamente para regulamentar o teletrabalho de uma forma mais completa. Uhum. Marcelo, o que você acha que seria o maior desafio agora nesse momento em relação ao home office, você que trabalha direto? Eu acho que essas questões que foram levantadas aqui são muito importantes porque elas vão direto, né, afetam direto não só a produtividade, mas a forma que a pessoa trabalha e a qualidade da vida dela, né? E principalmente o seu relacionamento com a empresa, né? Então, é preciso ter muito cuidado e prestar muita atenção nessas relações, né? Então, eu conheço, inclusive, a minha empresa, tomou muito cuidado em estar próximo dos seus colaboradores e entender as necessidades deles para que isso realmente pudesse, né, tornar o trabalho mais eficaz e, ao mesmo tempo, que essa qualidade de vida fosse, né, transmitida para eles de uma forma a realmente tudo acontecer com harmonia. Mas isso requer muita atenção. Então, a legislação está chegando e outras questões estão sendo colocadas, né, como do próprio ambiente das pessoas. Então, é preciso ter muito cuidado, né? Então, o trabalho remoto, ele vai continuar evoluindo no sentido que as flexibilizações, né, as legislações e, principalmente, processos e procedimentos que as empresas vão criar para
cada vez mais, né, criar ambientes de trabalho que não só tragam produtividade, que isso também, pensa só na produtividade, também acaba não resolvendo, né? Nós temos que pensar na saúde das pessoas, na potência das pessoas, na criatividade das pessoas. E isso, por consequência, na maioria das vezes, traz produtividade. Então, são coisas que são consequências uma da outra. Então, esse, para mim, é um dos maiores desafios. Realmente conseguir estar próximo dos colaboradores, entender o processo deles, né, dentro da empresa, trazer a saúde para o centro da discussão dentro das empresas. E automaticamente acontece essa evolução da criatividade. E você tem colaboradores no mundo inteiro, em vários países. Tem gente na Espanha, tem gente em Portugal. Legal. Eu já tive gente na Alemanha. E esses colaboradores são em que áreas? Eu tenho atendimento e marketing, olha só, não é nem tecnologia necessariamente, né? Então, a minha coordenadora de marketing está em Portugal, minha coordenadora de atendimento hoje está na Espanha, né? Todas elas adaptaram as suas vidas, né? Principalmente para estar no mesmo horário no Brasil, né? Então, novamente, o acordo, né? Essas pessoas sabiam que o home office era importante para elas, né? E decidiram juntos, vamos fazer o acordo? Sim, você vai estar em outro país, existe o fuso, mas você faz parte do atendimento. Você concorda em estar nessas horas? Sim, concordo. E tá bom para eles. E tá bom para eles e tá ótimo. Isso funciona muito bem, né? Quando você conversa com essas pessoas, elas estão felicíssimas, né? Porque elas realmente conseguiram o grande sonho delas, né? Que é estar em outro país, que seja isso, né? Mas é importante que isso seja traduzido em criatividade, que no final das contas traz produtividade. Com certeza. Agora, para a gente, antes de encerrar aqui o programa, uma rodada, a mesma pergunta para todos aí, algumas poucas palavras. O que vocês esperam do futuro do home office? Raquel, com você. Eu espero que continue, né, de forma organizada, planejada, e que a gente ainda tenha essa presença. Nós fizemos agora recentemente, só para fazer um fechamento, fizemos a Feira do Empreendedor, que foi agora no iniciozinho de novembro. E lá nós tivemos tanto a participação presencial quanto direto do YouTube. Nós tivemos um excelente acesso, porque as pessoas queriam assistir às palestras e muitas vezes não conseguiam ir por conta de deslocamento. Então, esse mundo nosso vai permanecer. Cabe às empresas agora se adaptarem, né? Então, eu acredito que vai à frente, o futuro a Deus pertence, digamos assim. Tá bem, obrigada. E vai dar certo. Fernanda. Bom, eu acho que é importante, sim, essa questão do trabalho remoto, a evolução do teletrabalho, porque as empresas conseguem, assim como ele, recrutar talentos de outros países, de outros estados, conseguem expandir os seus negócios. Meu escritório mesmo, hoje eu consigo atender o Brasil inteiro. Então, o teletrabalho, ele otimiza muito a nossa vida. E as demandas, elas vão surgindo conforme a coisa vai acontecendo. E é como a Raquel bem colocou, é a questão da adaptabilidade. Nós, da área do direito, vamos nos adaptando. Não, o legislativo, o judiciário, né, a gente vai analisando essas demandas e vamos estudando e trazendo soluções jurídicas para que todos consigam executar o teletrabalho que seja bom, tanto para empregado quanto para o empregador. Ok, obrigada. Marcelo. Bom, que a tecnologia continue trazendo saúde, criatividade e potência para as pessoas que querem realmente, né, transformar suas vidas. Muito obrigada, então, pela presença de vocês. Muito obrigada a vocês que estão acompanhando o programa até agora. E acompanhe a gente também na nossa programação ao longo da semana. E não esqueça que você pode rever todos os nossos programas. Basta digitar @Câmara Rio nas nossas redes sociais. Por hoje é só. Tchau e até o próximo programa.